Olá a todos, eu sou Gorete e Dona Mariana, minha mãe. Nós estamos aqui nesse momento de comemoração, né, dos 25 anos de fundação da BH. Nós estamos desde o comecinho, então vamos contar um pouco da nossa história. A mamãe vai contar um pouco da história da nossa família e vou falar um pouquinho da ABH. Meu nome é Mariana, eu casei em 1949, meu marido era de uma família saudável, parecia. Depois, com o tempo, foi desenvolvendo, aparecendo a doença. E então, aos poucos foi aparecendo, apareceu na mãe dele, num dos irmãos dela. E a gente não conhecia doentes, não sabia o que era. Eu lutei muito. Um médico pago, outra hora de convênio, e a gente foi lutando com muito sacrifício, porque era uma doença que os médicos davam remédio para sistema nervoso, melhorava um pouquinho, quando ela ficava passando mal de novo, até que um dia, através de uma amiga da gente, descobriu o médico das clínicas, aí passou 2 meses com ele, aí depois fez uma junta médica que descobriu a doença. Falou que não tinha, que era uma doença que chamava Coreia de Huntington, mas tinha várias Coreias. Toda doença de movimento é Coreia. Mas a do meu marido chamava doença de Huntington, não tinha remédio, não tinha como fazer. Então, foi por isso, assim que começou a história da minha vida. Nessas buscas por tratamento para o meu pai, a gente acabou indo para a Unicamp, porque tinha lá um departamento de genética, de neurogenética já bastante reconhecido, e fomos encaminhados para lá para tentar orientação. Depois que a gente recebeu o diagnóstico, depois do diagnóstico lá do HC, né, de São Paulo, que aí foi lá que se descobriu que chamava doença de Huntington. E na Unicamp, depois de talvez 1 ano, 2 fazendo acompanhamento, nós conhecemos lá, fomos encaminhados para o Dr. Valmir Galvão de Almeida Passos, que era um neuropsiquiatra, estava fazendo a tese de doutorado dele justamente sobre Huntington. E ele então nos procurou, por coincidência nós morávamos na mesma cidade, em Atibaia, e começou também uma conversa e orientações, até que em maio de 1997 ele reuniu no consultório dele algumas famílias, algumas pessoas, dizendo para a gente que era importante nós nos unirmos, formar uma associação, que isso era uma coisa que estava acontecendo em várias partes do mundo, para a gente poder lutar por melhores tratamentos, mais política pública, que a gente naquele momento nem entendia muito bem, eu pelo menos nem entendia muito bem o que era política pública na área de saúde, essas coisas não era uma coisa, né, que chamava atenção ainda. E nessa reunião ele pediu, né, sugeriu, né, da gente fazer essa associação, e pediu para que eu organizasse a primeira reunião, que seria a primeira assembleia de fundação, que acabou acontecendo em setembro de 1997, né? Então ele foi dando alguns nomes de pessoas, de famílias, e eu fui anotando aquilo, e ao longo desses meses, até setembro, fui ligando para essas pessoas, tentando organizar essa reunião. Nesse encontro em Atibaia, da primeira vez, no consultório dele, tinha pessoas de Brasília, e tinha a nossa família, e tinha mais uma que eu não me recordo agora qual é. Não sei, uma família de Mojimirim, da família da Marlene. Fiz esses contatos, a maior parte das famílias que vieram para a reunião da fundação, claro, era da minha família por causa da facilidade de acesso, né? Porque era uma coisa difícil, né? A gente ligar para as pessoas e como que você vai abordar esse tema, né? Mas aí então foi feita essa reunião de fundação. Estavam presentes aí o Dr. Valmir e o orientador dele, que era o Dr. James Maciel, né?
e algumas famílias. Essas famílias, as 6 famílias que estavam, era a nossa, Nunes Avelados, Miranda, Francato, tinha 2 famílias Silva, Ribeiro e os Gonçalves, que é essa da Marlene, que eu tinha citado antes, né? E Miranda é essa família de Brasília, que tinha então várias pessoas vieram de Brasília, de São Paulo, que estavam mais próximas também, participaram dessa reunião de fundação. Logo depois, a gente fez uma diretoria provisória, né, até organizar estatuto, até a gente regulamentar tudo. A sede da BH ficou na casa da mamãe, né, lá na Rua das Camélias 38, a sede oficial por muito tempo ficou lá. Né? Depois as 2 próximas essas assembleias a gente já fez numa creche lá em Atibaia, da Assistência Social de Atibaia, na creche Santa Terezinha do Menino Jesus. Eles nos cederam espaço. Nessa segunda reunião, a doutora Mônica Haddad tinha recebido o nome dela, ela foi fazer a nossa primeira palestra, né? E algum tempo depois o doutor Valmir nos cedeu uma sala no consultório dele, no fundo tinha uma edícula e ele nos cedeu para começar o nosso trabalho. Nesse momento, então, trabalhávamos a Celeste, minha irmã, e eu. A gente se revezava, cada dia ia 1 a 4 horas. Eu já tinha mudado para Joanópolis nessa época, né? E era até uma coisa muito difícil, porque a gente não tinha telefone, né? Era um tempo que você tinha que comprar telefone, era uma coisa muito difícil o telefone, precisava usar orelhão, e eu usava orelhão perto de casa, que eu acabei ficando conhecida como mulher do telefone, de tanto tempo que eu ficava pendurada lá para resolver as coisas na BH. E acho que a BH cresceu tanto porque a gente recebeu esse impulso inicial. A gente logo teve, né, um escritório, vamos dizer, para trabalhar. Depois, quando o Dr. Valmir precisou se mudar e fazer uma mudança, né, e a gente acabou já podendo pagar um aluguel de uma outra casa, então a gente foi para um outro local em Atibaia mesmo. Celeste ficou trabalhando há bastante tempo lá, depois ela assumiu e acabou precisando se afastar, porque depois o marido dela teve um câncer, ela precisou afastar para cuidar dele. E a BH acabou vindo para Joanópolis. Aí eu comecei a tocar um tempo aqui em Joanópolis, até 2010, quando aí então foi para São Paulo. Foi um grande passo nesse momento, né? E que foi uma coisa muito importante, porque Joanópolis estava longe, é difícil acesso, tudo mais complicado. Então foi uma grande mudança para BH. Isso foi um passo fundamental para São Paulo. Aí a gente fez algumas tentativas de contratação de funcionário, mas aí as questões financeiras tudo foi ficando assim muito difícil, mas a gente acabou conseguindo até hoje. A gente ainda tem uma sede em São Paulo, né? E esse é o princípio da BH. No começo era tudo muito difícil, ninguém conhecia, ninguém ouvia falar, a gente percebia isso cada vez que precisava ir ao hospital com o papai, porque caía, né? A gente não tinha informação naquele momento. Então as primeiras coisas que a BH fez foi tradução de material, né? Para a gente poder ter o que mandar para as pessoas. E isso foi num crescendo, né? A comunicação naquele tempo era feita por correio, era uma coisa muito difícil, completamente diferente do que é hoje com essas redes sociais, né? A gente chega muito mais rápido e muito mais pessoas. Então, assim, a gente vive um outro momento entre o conhecimento e o desconhecimento, que isso é real, houve muita mudança, e outro na comunicação. A gente tem assim esses jovens que conseguem lidar melhor com essa linguagem. Então hoje a gente tem a Tatiana e o Pedro que estão encabeçando essa mudança e essa reestruturação na BH. Isso faz muita diferença, né? Então assim, eram muitos os desafios no começo. Hoje eles continuam, mas são bem mais fáceis de lidar. A gente consegue atingir mais pessoas, então isso é fundamental. Eu acho que o principal trabalho da BH nesse tempo todo são 2 coisas. Uma é o acolhimento, quando as pessoas chegam na BH e falam, nossa, alguém sabe o que eu estou falando, alguém entende do que eu estou falando, e as informações, porque isso não importa a distância, a gente consegue ajudar.
né? Ajudar, encaminhar. Nas questões de aposentadoria, que é uma coisa mais prática, né? De aposentadoria por invalidez, a gente consegue ajudar efetivamente, né? Orientando. Então, assim, são coisas importantes. Eu gostaria só de aproveitar esse momento, assim, eu não gostaria de citar nomes porque tenho receio de, de esquecer de alguém, mas eu queria agradecer muito a todas as pessoas que colaboraram a BH de qualquer maneira, seja financeiramente, seja com trabalho voluntário, seja com orações, com boas vibrações, né? Tudo isso deu sustentação para a BH. Então a gente teve vários presidentes, todos eles muito dedicados à causa, né? E isso tudo foi o que nos possibilitou vir aqui, a chegar até aqui. As pessoas que colaboram financeiramente todo mês, que nos ajudam, né, com essas despesas de rotina, e agora a gente, com esse crescimento que está tendo, a gente talvez precise contratar mais funcionários. Então, assim, isso vai fazer a BH crescer cada vez mais, e essas pessoas são importantes. Então, assim, meu agradecimento enorme a todo mundo. Claro que nós gostaríamos hoje de estar comemorando a cura da doença de Huntington, ou pelo menos um tratamento eficaz. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Parece que estamos próximos, tem muitas coisas acontecendo, pelo menos medicamentos, né, mais eficazes, mas a gente tem que comemorar e celebrar, porque a gente consegue ainda aliviar a dor de muitas pessoas. Então acho que isso é fundamental e isso é importante. Então um grande abraço e muito obrigada a todo mundo. Eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram muito no momento de muita dificuldade, assim, para levar meu marido nos médicos, onde fazia acompanhamento, num lugar e outro. E, então, eu dependi de muita gente. Então, eu quero agradecer a todo mundo e, em primeiro lugar, agradecer a Deus que me deu força e coragem e abriu a minha mente, minha sabedoria para ir lidando com uma coisa desconhecida. Então, agradeço primeiro a Deus e todas as pessoas que me ajudaram no momento mais difícil da minha vida. Obrigado, um abração para todos. Um grande abraço.